Muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Porto Canal, mais um consultório que está no ar, então, para lhe dar dicas e informações de como levar uma vida melhor e uma vida mais saudável. Já sabe que este consultório está no ar de segunda a sexta, sempre a partir das 17h05, com exceção de amanhã. Esta quarta-feira o consultório não vai estar no ar, mas por uma boa causa vamos transmitir em direto o jogo do Futebol Clube do Porto com o Maastricht. Ainda assim, quinta-feira estamos de regresso e hoje ainda é terça e por isso mesmo digo-lhe que hoje vamos voltar à Chiclínica. A Chiclínica nasceu de um sonho de tratar o paciente de uma forma completa, de dentro para fora. Desta forma, esta clínica tenta aplicar técnicas mais adequadas à pessoa e ao desequilíbrio energético apresentado. Uma dessas técnicas é a cromoterapia, que utiliza a cor para equilibrar as energias do corpo, sejam elas físicas, mentais, emocionais ou mesmo espirituais. Vamos então hoje falar de cromoterapia na primeira parte do programa. Antes disso, já sabe que lhe relembro que na segunda parte pode participar em direto no nosso programa. Hoje, para tirar dúvidas sobre imunoalergologia, vou ter comigo o Dr. João Fonseca durante toda a segunda parte para responder às suas questões. E é muito simples, basta ligar o 22 953 8525. A sua inscrição pode ser feita a partir deste momento, para que então na segunda parte possa falar em direto com o Dr. João Fonseca e tirar dúvidas sobre imunoalergologia. Pode também enviar-nos um SMS para o 68888. Já sabe que deve escrever PC, seguido da sua questão, do seu nome e da sua localidade. Se preferir, podem ainda enviar-nos um e-mail para consultorio@portocanal.pt ou ainda escrever-nos uma carta para a morada do Porto Canal, que passa em rodapé. Contactos apresentados e relembrados para a segunda parte, então, segunda parte dedicada à imunoalergologia com o Dr. João Fonseca. Vamos então dar início à primeira parte. A cromoterapia utiliza a cor, como lhe disse, para equilibrar as energias do corpo, sejam elas físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Os efeitos poderosos das cores são conhecidos e estudados há milhares de anos por civilizações tão antigas como as do Egito, da Índia, da Grécia e da China. Vamos então saber o que é a cromoterapia e para isso eu tenho comigo Maria João Betancourt, é terapeuta da Chiclínica. Seja muito bem-vinda, Maria João, aqui ao consultório do Porto Canal. É sempre bom recebermos cá a Chiclínica e hoje, pela primeira vez neste programa, vamos então apresentar aos nossos telespectadores a cromoterapia. A cromopuntura, podemos dizer que é uma junção ou uma fusão da cromoterapia com a acupuntura. Vamos começar por definir todos estes conceitos. O que é então a cromoterapia? Antes de mais, boa tarde. Queria agradecer a possibilidade que o Porto Canal me deu e à Chiclínica para poder vir cá partilhar esse tipo de conhecimentos, porque são conhecimentos que vão ser utilizados e as pessoas podem usufruir do resultado deles. Naquilo que falou da cromoterapia e especificar o que é a cromoterapia e depois o que é a cromopuntura, a cromoterapia é uma terapia que utiliza as cores para benefício e respostas do corpo físico, como disse, mental e emocional. E para se falar de cromoterapia temos de falar de cor. O que são as cores, os diferentes tipos de cores que existem, como é que o nosso corpo recepciona esta cor e depois disso, então é que podemos perceber como é que estas cores vão funcionar dentro do conhecimento da cromopuntura, que utiliza o diagnóstico da medicina tradicional chinesa, que, como sabem, é um conhecimento ancestral. Está a primeira pergunta respondida. O significado das cores, como é que pode influenciar o nosso corpo? Como é que o nosso corpo entende, por assim dizer, as cores? Cada cor, e como sabemos, temos as cores primárias, temos as cores secundárias, temos cores quentes, cores frias, e quando se fala de cor, nós temos que falar sempre em frequência e onda, comprimento de onda. Essa frequência e esse comprimento de onda vai ser recepcionado pelo nosso corpo através das células e dos fotões, que são partículas que o biofísico alemão, o Fritz Popp, fala, que é a linguagem das células. Ele diz que as células comunicam entre si por luz e que, por exemplo, a cor é a linguagem inteligente das células.
E então como é que o corpo vai receber isso? Se nós temos uma cor quente, que tem um determinado comprimento de onda e uma frequência, o corpo vai receber esta onda de determinada maneira e vai reagir no corpo, desencadeando no corpo e vai libertando no corpo as substâncias necessárias para ter o efeito terapêutico pretendido, que é uma cor quente. Se for uma cor fria, que vai ter uma maior frequência e um comprimento de onda mais curto, vai desencadear outra reação. Não sei se fui explícita. Acho que foi bastante explícita. Estamos a falar, obviamente, dentro do campo energético. Tudo a nível de energia. Como é que se aplica na prática esta cromoterapia? Como disse há pouco, nós falamos de cromoterapia. Para se utilizar na prática, e se formos falar de uma forma ampla de cromoterapia e não de cromopuntura, se quiser que eu explique às pessoas que nos estão a ouvir, porque há uma diferença grande, se a pessoa quiser receber um tratamento de cromoterapia, basta sair à rua, apanhar o sol, a luz do dia, receber a cor do mar e o verde das plantas. Isto é a cromoterapia. Que está na natureza. Que está na natureza. A natureza é tudo. Aliás, os chineses têm aqui alguma coisa que me incomoda. Uma mosca que quer distraí-la. Está atenta também. Está atenta. Eu penso que é a minha luz que a está a ofuscar. Também com esses olhos, eu não sei se conseguem em casa ver, mas a nossa terapeuta Maria João tem uns olhos lindíssimos, deixa-me que lhe diga. Mas eu tratei-me antes de vir. Tal como eu estava a dizer, cromoterapia é aquilo que nós usufruímos diariamente, desde a natureza e até mesmo pelas cores que escolhemos para vestir. Que usamos? Que usamos. Então diga-me, doutora, eu acho que estou com a cor certa. Está com uma cor celestial. Eu vi logo. Está com a cor do céu e do mar, portanto está perfeita. Doutora, deixe-me dizer, e com a cor do Futebol Clube do Porto. Também, Pronto, exatamente. Não é por acaso. Não é. Não é por acaso que é uma cor celestial. Claro que não. Há quem tenha cores infernais, nós temos cores celestiais. Exatamente. Então é uma boa cor o azul? É uma cor calmante, é uma cor que torna a pessoa, tal como o mar, porque se nós formos olhar para a natureza, eu vou-lhe pedir permissão para utilizar uma frase do meu mestre francês. Quem é o seu mestre francês, doutor? Alain Pironel, mas já partiu, já se transformou para outro tipo de energia. E ele dizia uma frase fabulosa que era: o verdadeiro sábio contempla a natureza e vê os seus efeitos deles na Terra e no ser humano. Sim. Portanto, quando me pergunta, está a ver? Está aqui a mosca agora. Ela agora, o azul atraiu a mosca para aqui. Exatamente. Foi dos seus olhos azuis para o meu vestido azul. Pronto. Tudo em sintonia. Já conseguimos as duas emanar algum tipo de energia. Verdade, está aqui uma boa energia. Já estamos aqui a fazer uma verdadeira cromoterapia. Portanto, a cor, como estava a perguntar, o azul, e se nós formos pensar em termos de natureza, porque quem nos está a ouvir pode acordar e dizer assim, que cor vou vestir? Basta pensar na natureza. Está em baixo, tem falta de energia, vai pensar num amarelo, num laranja, um vermelho, é melhor não, porque é melhor o azul aqui, não é? Aqui é melhor o azul. Aqui é melhor o azul. Mas pronto, mas o vermelho tem benefícios. Mas imagine que estamos em Lisboa e que é muito vermelho e é muito calor. Então é preferível escolher um azul que acalma, é o que eu digo. Um verde, o azul é cor um verde que regenera, que limpa, são as cores mais calmantes. Doutora, isto obviamente no nosso dia-a-dia é simples, mas em consultório é diferente. É diferente. Mas pode usufruir de cromoterapia em consultório, e isto é importante que se diga. Uma pessoa que queira receber um tratamento de cromoterapia não é o que eu pratico, não é o que nós praticamos na Chiclinic. Na Chiclinic praticamos cromopuntura. Que também já lá vamos. Também já lá vamos, mas cromoterapia é qualquer pessoa estar num gabinete e ser... pode ser administrado uma cor, até em termos de gabinete total, por cor azul através de lâmpadas. Tem uma coisa a ver com o Feng Shui, não? Também. O Feng Shui utiliza muita cor. Agora voltou para si. Gosta mais dos seus olhos. Eu estou a ver, mas pronto, cada um tem aquilo que... É normal. É normal. O Feng Shui utiliza a cor, mas utiliza outros instrumentos de equilíbrio, não só a cor. Mas a cor, nós temos que perceber que a cor é a base de tudo. E o Feng Shui utiliza a cor, mas falando da cromoterapia em termos de gabinete, nós podemos receber cromoterapia de uma forma geral. Está deitada numa marquesa e, por exemplo, se é uma pessoa que é hiperativa ou uma criança, já que estamos a falar de chiclínica em pediatria, imagine que é uma criança que é muito agitada, então podemos pôr cor azul no gabinete todo, que não é isso o que nós praticamos.
Se falamos de cromopontura, e não sei se quer que já podemos direcionar já para a cromopontura. Obviamente, vamos então distinguir a cromoterapia da cromopontura. A cromoterapia pode ser utilizada de forma genérica, a cromopontura não. Já tem que saber algum diagnóstico em termos de medicina tradicional chinesa. Porquê? Porque nós vamos usufruir do potencial da cor e vamos aplicá-lo em pontos da acupuntura, do conhecimento dos chineses, que é milenar, em que eles estudaram e dizem que há determinados meridianos para determinados órgãos, determinados pontos que vão desencadear determinadas reações. Certo. E nós, com o conhecimento que temos em termos de diagnóstico desses pontos... Mas como é que faz esse diagnóstico, Maria João? Pois, em termos de diagnóstico, o diagnóstico que eu pratico é pulsologia. São muitos conceitos novos. O que é pulsologia? Ok. Para se praticar cromopontura e trabalhar-se de uma forma honesta, tem que se fazer uma boa análise. Eu gosto mais de utilizar a palavra análise energética e deixar a palavra diagnóstico para a nossa medicina. Tradicional. Exato. Trabalhamos de uma forma integral, mas cada um utiliza os seus termos. Eu faço análise energética. Quando vou fazer uma análise energética de uma criança, ponho, como a criança é pequena, quando nós vamos fazer em termos de pulsos... Mas aplica-se igualmente nos adultos? Igual, mas como a criança é pequena, eu só consigo utilizar um dedo. Não sei se quer que aplique em si para o público ver. Não sei se posso... Será que me deixam só um braço. É só um braço? Vamos lá. Tem que ser com os dois. Com os dois braços. Mas o diagnóstico é feito assim. Ponho as mãos assim. Estamos a fazer neste momento a análise? Análise. Ui! Não quero que fale de si. Quero. Quer? Quero. Quer mesmo? Quero, diga lá. Tem... Em termos energéticos, a sua energia do fígado está em excesso. Está em excesso. O que quer dizer que podemos falar em termos físicos. Só com o simples toque? Por exemplo, em termos energéticos, eu posso dizer que tem pouco yang. Outro conceito, o yin e yang. O que é pouco yang? Yang é uma pessoa que está um pouco cansada, com falta de energia, que está a trabalhar demais, portanto tem que trabalhar de menos. Senhor Diretor Júlio Magalhães, está aqui a prova, eu não disse nada. Estou cansada, preciso descansar, estou sem energia. Mas mesmo sem energia, e se quiser usufruir da cromopontura, rapidamente o yang pode ser aumentado. Está bem? E o que é que o fígado tinha a ver? Em termos de diagnóstico, a energia do fígado, em comparação, porque não se pode fazer uma análise de uma forma sem ser comparativa, é sempre uma comparação com qualquer coisa. Numa análise global dos seus pulsos tem pouco yang, demonstra cansaço. E em termos de órgãos, o fígado é aquele órgão que demonstra que está em excesso. O que é que pode provocar isso? Abusos alimentares, que não acredito que seja o seu caso. Talvez... Não bebo álcool? Nada. Zero. Sou abstêmia. Mas aí vamos entrar no campo que me fascina. Sim. E daí utilizar a cromopontura, que é o campo mental e emocional. Pronto, acertou em cheio. Agora não desenvolva muito mais. Não digo mais nada. Agora é melhor não desenvolver muito mais. Quando saímos daqui, depois faço-lhe o resto. Portanto, isto é uma análise, para não usar a palavra diagnóstico, simples. Simples. Não invasiva, obviamente. Não invasiva. São só fácil para as crianças. Isto porquê? Porque, obviamente, que esta cromopontura pode ser utilizada de forma transversal, todas as idades, mas hoje vamos dedicar especial atenção às crianças. Porque é a área terapêutica que nós trabalhamos na Chiclinic e na criança, e já que falamos de diagnóstico, nós temos que fazer uma grande diferença, que é, no adulto, eu faço diretamente a pergunta ao adulto e o adulto consegue exprimir o que sente. Claro. Numa criança, não querendo falar de uma análise errónea dos pais, mas eu vou ter que me cingir àquilo que o pai transmite. Certo, que pode não ser E a sensibilidade do pai não quer dizer que corresponda ao verdadeiro desequilíbrio do filho. Sem dúvida. Certo? Sem dúvida. Portanto, o pulso é o diagnóstico, a análise energética que eu tenho que fazer. Na criança, como nós temos sempre 3 posições, em termos de análise energética de pulsologia, na criança nós fazemos essa análise com um dedo e temos que tomar as 3 posições, porque nós conseguimos ver nos pulsos a análise energética de todos os órgãos. Estômago, baço, pâncreas, sim. Isso é fantástico. É fenomenal. E o que é muito interessante nesta matéria é perceber que aparece muita criança em consulta, e como é lógico... Mas quando um pai ou uma mãe, obviamente, leva uma criança até à cromopontura... Era isso que ia dizer. Ia.
Está a ver, nós estamos em sintonia. Mas sabe que eu trabalho por antecipação. Pois, eu já estou a perceber que sim. Já me tocou nos pulsos, agora já sabe tudo o que é que eu tenho aqui escrito e tudo. Isto é assim não. Estou aqui a fazer pouco. Não. Está a ver, é porque sabe que eu estou cansada, não é? Não, Maria João, que tipo de patologias ou que tipo de problemas é que podem ser tratados através da cromopuntura? Para quem nos está a ver lá em casa? Todos. Todos? Agora, era o que íamos falar há pouco, que eu penso que é muito importante transmitir. É importante transmitir, e já que trabalhamos na Xiclinic de uma forma integral, é importante dizer que um pai não vem à cromopuntura antes de ir à medicina convencional. Pois não. O que se torna mais difícil para nós, mas também muito mais bonito. Certo? Porque já tentaram tudo, e vamos falar de áreas, vamos especificar para a pessoa perceber. Aparece-nos infecções de repetição, sistema imunológico diminuído, muito na área das alergias, da parte respiratória. Que são muito comuns. Comportamento. Hoje em dia é muito moda falar na criança hiperativa, sem concentração, distúrbios de comportamento. Isto aparece-nos muito. E, felizmente, já nos aparece os desequilíbrios energéticos mais complicados, que são aquelas patologias de clínica que os pais não encontram grande resposta e que, associando as duas formas de trabalhar, vão tendo muita resposta. E posso-lhe nomear, em termos de medicina convencional, problemas de autismo, outras situações ainda também mais, em termos de comportamento, mais complicadas, e problemas de fala. Aquela criança que chega a uma determinada idade e a mãe diz ao pediatra: eu penso que a minha criança, que o meu filho não fala ainda corretamente, e o pediatra diz: as idades são diferentes, mas não quer... E às vezes, nós trabalhando com cromopuntura, e muitas das vezes são bloqueios emocionais, e que o pai não tem noção, porque é muito interessante, e aqui gostava muito de falar de um pediatra suíço com quem eu trabalho, o Dr. Fausto Pagnamenta, em que ele diz... Autor desses livros. Em que é muito interessante o que ele diz, que é, existe, e nós sabemos, que existem traumas e existem bloqueios energéticos pré-natais. É verdade. E muitas das vezes esses bloqueios energéticos que acontecem durante a gravidez, a mãe pode ter um problema emocional, exatamente, que transmite para o bebê. O patrão pode estar a exigir que ela trabalhe demais, fica sem ânimo, muito mais cansada, e essa mãe vai transmitir à criança um tipo de energia que, quando ela nasce, pode, nos primeiros dias, apresentar sintomas, e não é com químicos que se vai resolver. E eu gostaria muito de falar de um exemplo que o Fausto fala, que é... Estamos a falar de um diretor de um hospital de Locarno, em que trabalhou em pediatria durante 20 anos e que de um dia para o outro chega ao hospital, foi trabalhar com o mestre dele, que é o Peter Mendel, e aqui é importante dizer que foi Peter Mendel quem descobriu esta forma de trabalhar com a cor. O Fausto diz que, em prática clínica, via-se desiludido ao ver crianças, por exemplo, com dores de cabeça, apresentavam dores de cabeça, ele fazia o despiste total de diagnóstico da nossa medicina, não conseguia ajudar, e depois vinha da Alemanha de curso com o Peter Mendel e aplicava 4 pontos na barriga, pontos correspondem a meridianos da acupuntura, por exemplo, com a cor azul, e estes pontos, automaticamente, numa sessão, a criança deixava de se queixar de cefaleia, o que é impressionante. E há pouco, quando estávamos lá fora a conversar, a doutora contou-me também, respectivamente aos bebês que vão, esse também é um exemplo interessante, isto porque as pessoas ainda têm algumas dúvidas. Em Portugal ainda não se fala muito da cromopuntura, por exemplo, e é importante realçar que isto se trata de algo que pode ser complementar à medicina tradicional. E deu-me um exemplo que eu achei muito interessante da luz das incubadoras, por exemplo, com os bebês que sofrem de icterícia quando nascem. Sim, porque em clínica, tal como está a dizer, eu deparo-me com isso diariamente, que é, imagine que vai a uma consulta com um filho seu, com um problema, pode ser um problema que nós consideramos energético, mais fácil de tratar, mas há os casos mais graves, e que eu faço o diagnóstico com o pulso, em que pode dar aso a leituras diferentes porque é uma coisa séria, e depois vou trabalhar com, por exemplo, este aparelho, em pontos da acupuntura,
E um pai, desculpe interromper, imagina um pai que leva uma criança a uma consulta e vê a terapeuta a pôr uma cor, uma luzinha, falando assim, num ponto da acupuntura, olham para mim muito desconfiados. E eu digo, olha, não é preciso estar a falar de cromopuntura, basta pensar nos nossos hospitais, quando nasce uma criança com icterícia, e para quem não sabe, é o bebé que nasce muito amarelado, é administrada a cor azul. Isto é cromoterapia. Obviamente. E é feito nos nossos hospitais há imensos anos. Sim, sim. Isto é cromoterapia. Pronto, isso é importante dizer. Quando falamos de cromopuntura, porque o nosso tempo está a chegar ao fim, eu já tenho aqui o Pedro Toscano a dar-me indicações que temos mais 3 minutos. Certo. Quando falamos de cromopuntura, lembramos sempre da acupuntura, lembramos-nos de agulhas. Obviamente que com as crianças não podemos tratar com agulhas. Não é possível. Por exemplo, num adulto sim, num adulto a cromopuntura... Como é que passa a cor pela agulha? É muito fácil. Imagine... Esse aparelho? Não, mas imagine que tem aqui neste ponto, que é o quarto ponto do grosso intestino, que por exemplo é um ponto, e as senhoras gostam muito de ouvir falar disso, porque é um ponto em termos estéticos muito bom. Imagine que tem aqui uma agulha e tem lá a agulha administrada e vamos supor que a análise energética é que sofre de obstipação. Sim. O ponto, a acupuntura, a agulha é utilizada para isto. E o que é que eu faço? Numa obstipação, eu aplico a cor azul ao mesmo tempo em cima da agulha. Por cima da agulha. Mas o que é fascinante é que, se não tiver uma obstipação e sofrer, por exemplo, de uma colite, que é o contrário, Certo. tem a mesma agulha, no mesmo ponto, mas a cor é amarela. E isto é instantâneo. Fantástico. E eu penso que é muito importante dizer isto, que foi graças a isto que o Peter Mendel descobriu. O Peter Mendel teve um problema de saúde desta ordem e estava com uma agulha e, por acaso, lembrou-se de pôr a cor amarela e resolveu um problema que andava a queixar-se há anos. A cromopuntura é extremamente eficaz. Estou a perceber que sim. Mas nas crianças deixamos as agulhas de parte? Nas crianças deixamos as agulhas de parte, trabalhamos com este aparelho. É sempre feito, quer que... Eu acho que já conseguimos fazer dali, talvez. Eu penso que é importante explicar que nós trabalhamos com as 7 cores do arco-íris na criança. E cada cor tem uma função diferente. Cada cor tem uma função agora diferente. Agora sim, doutora, se não se importa, Maria João, já estamos agora aqui a ver. Eu vou começar. São várias cores. Temos o vermelho, laranja, não sei bem, amarelo, verde, azul, azul anil e lilás. Que são as cores do arco-íris. Este aparelho vem com outras cores, que são as cores que nós chamamos Anima Spirit, que é assim que Peter Mendel chama, que não podem ser utilizadas em criança. Daí que quem faz cromopuntura tem que ser uma pessoa que perceba, que saiba fazer diagnóstico. Não tem que ir à Chiclinic. Isso sem dúvida. E ser tratada por mim. Exatamente. Isto aqui não há dúvidas. Para fazer cromopuntura no mundo inteiro é só na Chiclinic. Não haja dúvidas. Não há. Em termos de pediatria, na Chiclinic, pode ir à vontade. Portanto, as crianças acabam até por reagir bem, obviamente. Muito bem. Porque acham graça. Muito. Isso facilita o tratamento. Facilita muito. Mesmo aquela criança que inicialmente vai com algum receio, quando nós começamos a falar de cor, ficam fascinadas. E depois é muito giro e, como terapeuta, é gratificante perceber que, com toda a modéstia e humildade, que eu estou a contribuir para que no futuro tenhamos adultos luminosos. Não tenha dúvidas. É porque se nós formos ver, hoje em dia temos pessoas opacas, cinzentas, e felizmente também trato muitos adultos para os conseguir transformar em alguma coisa. Mas se começarmos com os pequeninos... É a minha paixão, é a pediatria. E tem muito a ver com isso. É trabalhar hoje para se ver amanhã. E toda a criança que queira ir à Chiclinic, de certeza que vai ser um adulto muito mais luminoso. Isso é muito bonito de ouvir e ainda bem que nos trouxe essa mensagem. Maria João, foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Esteve lindamente, estava com medo de bloquear por causa das câmaras. As câmaras nem as sentiu, pois não? Eu também não olhei muito para elas. As luzes, está a ver, está cheio de luz aqui o nosso estúdio. Muito obrigada pela sua presença, por nos ter então explicado a importância da luz, e eu gostei muito deste final. Vamos fazer com que as nossas crianças então sejam mais
luminosa. Já sabe então que se quiser experimentar, se quiser levar os seus filhos a uma consulta de cromopuntura, deve dirigir-se obviamente à Chiclínica. Os contactos da Chiclínica estão a passar em rodapé. É o fim da primeira parte do consultório de hoje, mas volto já para a segunda parte com o Dr. João Fonseca, é imunoalergologista e obviamente está cá para responder a todas as dúvidas que possa ter dentro desta especialidade. Até já!